Eu sou a Rafaela Amaral Olá, eu sou a Bruna Nayara. e esse é o seu lembrete semanal de que Não precisa surtar. Gente, hoje eu tô aqui com essa convidada maravilhosa que eu tive a honra de conhecer. Foi esse ano, foi no início do ano. Foi no início do ano. A Bruna. E assim, eu não vou falar muito, porque ela se apresenta muito melhor. Mas uma coisa que me marcou e que eu falei pra ela foi que quando eu a conheci, eu conheci ela pelo pessoal lá da igreja que a gente frequenta. E ela chegou toda no estilo maravilhosa, assim, e aí eu elogiei, falei, nossa, adorei seu estilo e tudo. E ela pontuou sobre algumas coisas que ela estava viveu que foram recentes relacionadas a essa questão, né, da identidade, da imagem, de estar cada vez mais confortável com a imagem dela, com o estilo dela, com o estilo oversize dessas roupas assim e tudo. Então isso foi uma das identificações que a gente teve, entre outras coisas assim. Bruna, conta pra gente, você trabalha com o quê? Hoje eu tenho 31 anos, né? Trabalho como professora, educação física, dança, né? Então estou na área mais da arte. Então por isso que venho dessas mistura ou roupa oversize, ou do justo com largo, do todo colorido, ou de uma cor neutra ou não. Então eu gosto de misturar, né? Uhum. Looks e cores. Não tem como, né? A forma como a gente se veste, a forma como a gente se apresenta, ela também tem muito a ver com o lugar que a gente está inserido, ou no trabalho, ou o contexto ali, né? Às vezes, quando muda, acaba interferindo também. Não muda a nossa essência, mas a forma como a gente veste ali também vem, né? Vem sim. Inclusive, o que a gente procura para trabalhar tem tudo a ver com o nosso estilo, né? Sim, Os tipos de você falou dança. de estar conforme o que a gente está no ambiente. Teve uma fase da minha vida que eu trabalhei no setor administrativo, né? Então Uhum. tinha aquelas roupas mais alfaiataria, terninho, e sempre eu misturava. Aí tava lá minha blusa oversize, junto com a minha calça alfaiataria, que não deixou Adoro. de tá lindo também. Com certeza. Eu amo essa mistura da alfaiataria com uma coisa do street ali, com uma coisa oversize, eu gosto muito também. E outra coisa que a gente teve assim, de muito em comum, é essa parte da aceitação do corpo, que a gente até, você começou a comentar, eu falei assim, não, guarda pra gente trazer para o podcast. Isso. Que tem a ver a aceitação não só do corpo, mas também teve do cabelo ali, da imagem, como é que foi isso? Isso começou na minha infância, né? Ali por volta de 5 anos, tal, porque eu sempre fui uma criança assim, a mais magrinha, a mais baixinha, e as coleguinhas de sala, sempre a gente, quando é criança, a gente vai comparando com o outro, eu quero estar igual, e não é estar igual, é ser você mesma, né? Então eu sofria muito com isso, com questão de, roupa, não achava roupa pro meu tamanho, eu sempre tinha que comprar um tamanho maior, e, como diz minha mãe, né, reconstituir a roupa toda no corpo. Só que hoje eu aprendi assim de estar bem comigo mesmo e feliz comigo mesmo com o que eu tenho. E eu sou bonita assim do jeito que eu sou, né? Mas foi muitos processos, né? Até eu entender, que o meu cabelo é bonito, que o meu corpo é saudável, assim, que às vezes a gente acha que a gente quer estar num padrão, às vezes, o que que é o padrão, né, pra pessoa? De estar ou mais cheinha, ou mais malhada, ou ter mais bunda, perna, e que é o bonito. Eu lembro que teve um episódio que eu teve meio assim, que eu dei trabalho pra minha mãe, foi questão de saia. Eu nunca gostei de usar saia. Por quê, Bruna? Pernas finas. Mas é bonito também o magro, é elegante, né? Aí eu dava esse trabalho pra minha mãe, não quero saia não, porque eu fico parecendo que eu tô vazando na roupa. Era aquele caos. Hoje eu já tô bem com isso, né? Que é uma coisa normal, eu sou linda sim, pronto, né? Mas foi essas fases. Não, eu tenho isso também, né? Porque a gente, magrelinhas, né? E aí de entender que o magrelinha é só quem a Bruna é, a Rafaela é. Mas sempre fui. E aí eu não sei se eu cheguei a contar em algum episódio aqui, mas eu já compartilhei algumas vezes que me marcou. Hoje é uma lembrança, mas na época me deixou traumatizada. Que eu tinha ido pra escola com short, que tava calor, e as perninhas magrinha. E aí o coleguinha vem, ô perninha de saracura. Sim, esse era isso quando era. Vem a formiguinha, né? Ai, matava. Então foi algo que me custou para conseguir usar de novo e entender que eu não estou falando sobre um, um tipo de perna que tem que existir, mas eu estou falando sobre uma perna que é da Rafaela e que leva ela para vários lugares.
Só que, né, para chegar nesse processo, você vai, ó. E tem muito que eu sempre pontuo aqui, pontuo com as clientes e falo, esse caminho ele só é possível quando você sempre volta para se conhecer, para o autoconhecimento. Não tem como você aceitar algo, entender aquilo, se você não busca conhecer. Então, entender que tem um motivo do seu corpo ser assim e que faz sentido ser, que ele combina com o seu jeito, com o seu estilo, até chegar nisso. Me fez lembrar até de uma palavra que minhas amigas trazem, né? Minha mãe traz, que tudo que você faz, que está te trazendo algo sofredor, é porque aquilo ali não é seu, não se identifica. Eu falo no meu processo do meu cabelo, né? Alisava, aí depois do alisamento comum foi para progressiva, cheguei a ter queda de cabelo, por questão de muito procedimento, né? E eu ficava sofrida com aquilo. Depois eu parei para pensar e falei assim, por que não o meu cabelo? Esse é meu cabelo. Então, se eu vim com esse é o meu cabelo, por que que eu tô querendo transformar algo que tá trazendo sofrimento para mim? Aí isso fez me pensar, analisar que esse é meu cabelo, que tem forma de cuidar dele, tem produto específico e é a forma que eu tenho que amar, que ele é assim. Então foi esse processo que foi me guiando assim também de até aceitação também. Por que não? Essa é a Bruna. Então as pessoas têm que gostar. A verdadeira Bruna. Essa é a minha identidade. Sim, e isso eu tive essa muita briga assim com em relação aos meus seios, que eu já falei também várias vezes, assim, né? E principalmente isso também tem muita interferência na época que a gente cresce, né? Do que a gente ouve e tudo, do que a gente tá vivendo ali. E aí, dos anos 90, se crescendo ali nos anos 2000, ele era muito esse lugar da paniquete e tudo, desse lugar da exuberância nesse sentido, né? E aí, eu sempre tive essa briga que eu levei pra terapia, inclusive, eu não queria, eu queria que fosse diferente. Até que eu tive um insight e eu falei assim, gente, eu não estou falando de uma sandália que arrebentou a tira e que tá estragada com defeito. Eu estou falando de uma pessoa, eu estou falando da Rafaela. Eu estou falando como se tivesse algo de errado com a Rafaela. Aí eu parei pra pensar, não tem nada de errado com a Rafaela. Não, eu não tenho que mudar para ser aceita, para ser bonita, para ser amada. E isso tem um pouco também a ver com o que a gente falou, né, com a convidada Luísa. A gente não tá falando de certas coisas de conformismo. Mas assim, por que a Rafaela só vai ser, né, a Bruna só vai ser se eu tô colocando uma condição para aquilo? Não é a Bruna. E eu pensei, cara, não tem nada de errado com a Rafaela. E aí, se eu mudasse algo de forma drástica, assim, eu ia olhar no espelho, e isso é um processo meu, né? Que tem gente que cada um tem um processo. Eu ia olhar no espelho, a roupa não ia cair mais do mesmo jeito. Porque ia mudar aqui. Aí eu pensei, a roupa não vai ficar mais do mesmo jeito. As pessoas não vão mais me ver do mesmo jeito. Eu vou olhar no espelho, eu vou ver outra pessoa. Quando eu pensei, eu vou ver outra pessoa, aquilo me assustou. Eu falei, eu não quero ser outra pessoa, eu quero ser Rafaela. Não tem nada de errado comigo. E aí, eu fui entendendo aquilo. E claro, vai ter pessoas que vão gostar de um tipo de corpo de outro, mas isso já é problema dele. Isso, já é. Da mesma forma que tem gente que gosta assim, e pronto, eu não preciso me mudar para que eu seja amada, para que me achem bonita. Né, isso já é um outro ponto ali, enfim. Mas é isso mesmo. E eu comecei a entender e aprender esses processos, que cada pessoa vai ter um gosto. Então, por exemplo, se você for encaixar assim, aquele grupo de pessoas gosta de mulheres mais exuberantes, né? Aí amanhã eu tô grande. Aquele grupo de pessoas gosta de mulher bem magras, nenhuma gordurinha. No outro seguinte eu tô bem magra. Outro grupo, como você vai me Cabelo envelhecer? liso, cabelo A, cabelo B, cabelo C, aí você fica... Você vai enlouquecer, né? A boca Realmente. grande, a boca pequena. Então, Usa salto, tira salto, faz isso, faz aquilo. não pode isso, não pode aquilo, mas então tem que parar pra pensar, essa sou eu, né? Eu quero ser eu, né? Tem tudo bem também quem quer se encaixar em padrões, né? Não é o meu caso.
Mas é libertador de ser você, de ser o natural, de estar bem. O importante é de estar bem. Às vezes as pessoas não estão se sentindo bem de ter aquela aparência. Mas se eu tô bem, tá tudo bem pra mim, eu tô em paz, é o que eu acho que identifica comigo, que eu entendo, assim, de ser livre, assim, de ter a minha identidade. Sim. E isso também conseguir passar por esse processo te fortalece até mesmo para quando alguém vier falar algo, igual que já várias vezes você comentou também, né? Que você colocou uma roupa, que você tá lá bafando, adorando, e a pessoa fala alguma coisa e você. Tá tudo bem, eu tô amando. Acho que foi até você misturou, acho que você misturou o blazer com uma calça de moletom, não foi? Isso, um blazer, uma calça de moletom, gente, chiquéré, tava amando. Aí a pessoa fala assim, que é isso? Fez uma cara de espanto, tipo assim, como se ela tivesse visto alguma coisa que, nossa, né, horrível. Ou, não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver para ela. Pra mim tem a ver. Eu achei bonito, esse é meu estilo e eu gosto de misturar e tá tudo certo. Então, até esse processo que eu aprendesse também, que eu me incomodava. Ah, eu não vou assim não, porque o que a pessoa lá da festa vai achar? Né, uma coisa, né, a gente tem que saber também a proposta. É lógico, tem um casamento, eu não vou de sim, você moletom ser para um casamento. coerente, sim. Mas você pode ir para alguns lugares próprios, que tem o tema da roupa, não sei, mas colocar um pouco da sua identidade ali, né? Sim. Então, aí eu fui para esse evento com um moletom e um blazão, toda chique, maravilhosa. Aí a pessoa teve esse espanto. Aí eu cheguei ainda educada, expliquei o contexto e tal. Aí eu falei assim, ó, cada um tem um estilo, você tem o seu. E eu tenho o meu. Ainda virei pra ela assim, gente, não faça isso, tá? Falei assim, ó, eu não vestiria assim, mas eu estou bem assim, entendeu? Aqueles pontos assim, aquelas alfinetadas, né? Básicas. Mas tá ótimo, é isso. E isso é engraçado também porque se a pessoa que estivesse fazendo isso, ela tivesse algum tipo de status, talvez ela não falaria isso. Ela poderia, às vezes, até não gostar, mas ela fala, ah, mas fulano pode fazer isso. Por que que pode? Porque tem dinheiro, porque é famoso, porque é coisa e tal. Então, às vezes, a gente dá uma licença para algo e por quê, né? Enfim, de aceitar aquilo. E aí, falando em aceitar, é muito engraçado porque a gente faz esse processo todo de se mudar, de se adequar para ser aceito. Então, eu mudo meu cabelo, eu mudo meu corpo, eu mudo a minha vestimenta, que não é de fato o que eu queria a princípio, ou o que tem a ver comigo, para ser aceita. Você concorda comigo que se eu pego algo e mudo tudo aquilo ali para ser aceito, no fim, não é de fato aquele algo que está sendo aceito? Então, se eu estou mudando quem eu sou para ser aceita, na verdade, a aceitação não vai ser da Rafaela, de fato. Não é a Rafaela mesmo que vai ser amada. Não é louco isso? É mais uma coisa assim que eu venho analisando e pensando, eu trouxe uma coisa assim de que eu penso mesmo. É igual um quadro branco, tá lá, sem nada, tal. Cada pessoa vai olhar para ele e falar assim, ah, podia ter aqui, podia ter isso, podia ter um desenho, podia ter uma cor, podia ter uma forma. Mas se esse quadro ele é bonito, branco mesmo ali, do jeito que ele é. Então, às vezes, essa questão de aceitar, de padrão, é o que as pessoas querem te colocar para ser uma coisa. Que elas querem, mas não é você que é ela que está construindo isso aqui. É a mesma coisa, se você tem um estilo de uma casa, eu gosto de móveis vintage, gosto de plantas, não, eu gosto de mais coisas modernas. Mas aí a pessoa chega na sua casa, não, vai pôr sim, sim, sim. Não é você. É uma coisa que a pessoa, que é a identidade dela, que ela tá colocando pra você. Sim, é muito isso mesmo. Essa analogia ela é maravilhosa, porque fala de uma casa, nós somos o nosso lar. E aí você vai e altera toda ali a sua casa, porque aí você sabe que se eu deixar a minha casa toda moderna, porque a Bruna ama, ela vai chegar e vai elogiar, vai amar. Mas no fim, ela vai embora e eu fico. Eu vou estar confortável naquela casa, eu vou estar me identificando ali, me enxergando. Então, ela aceitou a minha casa do jeito dela, mas ela não aceitou de fato o meu lar. O que que é realmente a essência, o que que de fato é. Profundo isso, né? Quem fica depois somos nós, o nosso lar. A gente se tratar como um lar mesmo, que precisa de cuidado, desse
E o cuidado, ele envolve tanta coisa ali, né? O cuidado não é só passar uma maquiagem, fazer um skincare. Ele é muito além ali, né? É o cuidar de se ouvir, é de se dar tempo, é de respirar, é de fazer nada. É cuidar de... Não, não quero isso. Sim, eu quero isso. Tá todo mundo fazendo isso, mas eu não quero. Ou tá todo mundo fazendo isso, também quero. Vou fazer também. Outro assunto também que entra, que vai chegar nesse também, é quando a gente tá, por exemplo, num lugar e a pessoa fala assim, mas fulano faz assim. O processo do resultado, talvez, que a pessoa quer, vai ser o mesmo. Mas o jeito, a identidade, a forma que você vai trazer, não vai ser igual àquela pessoa. Aí esse negócio do like é engraçado. Que aí você tá num lugar. Mas fulano faz assim. Aí você fica meio perdida ou sem noção, mas como que eu vou fazer se eu não sou aquela pessoa? Eu sou essa. Eu vou ter que partir de um momento de como que eu vou trazer a minha identidade para aquele lugar para chegar um resultado que vem encaixando nesse caminho. Imagino que você viveu algo nesse sentido parecido, talvez, com a aula de dança. É isso. Né? Não sei se chegou a ter alguma comparação, ou até mesmo de você mesmo, de falar assim, de ensinar algo e falar, eu tenho que fazer dessa forma e não se sentir confortável. Isso. De fazer dessa forma. E aí você pensa um outro jeito ali pra trazer que tenha mais a ver com a Bruna e que vai fazer mais sentido ali. Isso. Aí que leva também ao final bonito. Ao final bonito. Isso me lembra muito, teve uma loja que eu fui gerente, que lá ela tinha um estilo assim que algumas coisas eu me identificava. Só que tinha muita coisa ali que não era muito eu, assim. E aí eu sentia vindo dos donos e que não tá errado, né? Eles queriam que eu me portasse, que eu me apresentasse com a aparência mesmo, com o jeito da roupa, até o sapato, do jeito que eles, da identidade ali da loja. E aí eu comecei então a tentar me adequar àquilo. Eu fiquei tão desconfortável, eu me senti tão fora de mim ali, foi tão ruim esse processo, eu me senti desconectada, sabe, tentando estar ali. E aí que por fim eu falei assim, cara, não, isso aqui não faz sentido. E não é nem o achar bonito ou feio, não é sobre isso. É sobre, não sou eu, sabe? E aí eu comecei a falar, não, cara, isso aqui não sou eu. E aí você se sente, é libertador quando você para de tentar ficar fazendo aqueles encaixes ali. Tudo que você tem que estar vigiando, se sentindo numa prisão ali, é muito ruim. Aí quando você simplesmente, quando você tá uma calça apertadinha, você fica o tempo inteiro assim, de repente você solta, agora eu posso ser eu. Sem preocupar com o que vão pensar, se vão gostar ou não, eu só tô sendo eu. O resto vai. Consequência. Concordo. É bem isso mesmo. Você falou que é sofredor assim, né? Eu me sinto como se eu tivesse um robô, como se eu fosse um robô, que eu tô seguindo ali uma coisa automática, que não é minha, padrãozinha. Aí eu só vou desligar quando eu não tô mais fazer parte daquele grupo. Passou aquela função que eu tinha que fazer, me desliguei. É isso que eu me sinto também, assim, de ficar fora dali, uma coisa bem automática. Não é uma coisa assim natural, sabe? Que é libertador, que é livre, sabe? Você tem feito esse processo para não continuar sendo robô ou você fez isso? Não entendi. Não, teve uma fase da minha vida, né? Tá. Da empresa, você contou da sua experiência. Teve uma fase também que eu tinha que trabalhar de salto. Tá bem aparentado o tempo todo. E é relativo isso, porque o tempo todo que eu estava assim, nossa, na visão deles, impecáveis, às vezes a pessoa também não queria nem falar comigo, não queria falar com o dono, com a gestão. Aí eu falei assim, mas então pra que de serviço eu estar todo dia, vamos falar na forma mais assim, né, solta, engomada todo dia? Que sentido vai fazer? O que isso está trazendo pra mim? Nada. Depois que eu comecei assim, levar do ser eu, né, comecei a colocar minhas calças largas mesmo, só usava o uniforme que era a blusinha que era mais socialzinha, e foi bem natural. Mudou. Foi mais leve, né? Não que a empresa estava impondo isso, a gestão estava impondo isso, porque na visão da gestão isso chamaria mais cliente e não tinha nada a ver. Eu, sendo do meu jeito, estava fazendo certo.
As pessoas gostavam do meu jeito, o natural, Sim. entendeu? Porque é perceptível isso quando a gente tá, igual, por exemplo, você falou, né, da roupa ali, colocar o blazer com a calça larga. Dependendo da pessoa, ela vai colocar aquilo e ela vai ficar desconfortável. Mas você coloca, aquilo faz sentido pra você, você fica confortável, aquilo é perceptível. A pessoa olha e fala assim, nossa, tá lindo. Ou ela é, a você é agradável, você é uma pessoa que tá ali sendo aconchegante, sendo, sabe, natural, igual você falou. E aí aquilo fica gostoso de estar perto, aquilo faz sentido estar ali. Você não tá tentando vigiar as outras coisas para tentar fazer algo ali. Então aquilo flui mais. É, você comentou sobre a questão do cabelo, que você passou por transição, que você ouviu algumas coisas. Como é que foi? Foi um processo assim, muito assim, intenso, sofredor no sentido assim, não como muitas pessoas passam até ter depressão, essas coisas, mas não foi meu caso, mas foi questão de muito questionamento. Uhum. Teve pessoas que chegaram perto de mim e falaram assim, você tá bem? Você tá com depressão? Você tem certeza? Chegaram até pra minha mãe falar assim, eu acho que você tem que levar a Bruna no psicólogo, que ela não tá bem da cabeça não. Aí eu peguei essas falas e fiz igual um jogo, esse jogo de montagem, que eu esqueci o nome, como é que é? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. E fiquei assim, nessas falas. Eu falei assim, gente, mas qual que é o problema grave? E se é um problema grave, eu mudar o cabelo, eu cortar, eu deixar ele baixo. Porque quando a gente, quando tá na fase da transição, às vezes não tem como você recuperar aquele cabelo que você modificou. Uhum. Então tem que cortar mesmo, bem curto. Ou tem gente que vai aderir à trança, mas no meu processo, como teve reação química, alergia, então eu tive que cortar do zero. Então, Aí você raspou? Aí eu cortei baixinho. Ah, tá. Aí ficou um cabelo baixinho e nas laterais eu gostava de fazer trança, dar aquele toque mais feminino, sabe? Aí essas pessoas que eram do meu meio de convívio falavam assim, não, porque ela tá doida, que ela tá doente, que ela tá isso. E começou a inventar várias coisas que nem existiam. E eu tava feliz com isso, tranquila. Aí minha mãe tá assim, não, pelo contrário, ela tá feliz de ser assim. Porque foi uma fase que eu me libertei. Porque eu tava num padrão que as pessoas me aceitassem, de cabelo liso, tá bonita assim. Só que não fazia bem nem pra mim, fisicamente, e nem para a minha saúde. Então, pra que eu ficar naquilo? Então eu fui passando esses processos e essas pessoas que falaram, você tá ficando doida, eu cheguei a inspirar elas. Hoje elas usam o cabelo natural. Ainda pergunta assim, nossa, mas como que você conseguiu? Questão de autoestima, né? Que quando fala de cabelo, né, pra mulher, mexe mesmo. Sim. Aí eu comecei a ter referências de mulheres que raspam mesmo a cabeça, né? Pinta, faz corte. E comecei a pegar essas referências, colocava brinco colorido grande, pra dar aquela visão assim de amplitude, né? De aumentar e tal. Aí essas pessoas que falaram isso, começou a me pedir conselho, dica. Mas olha que interessante, a pessoa chegar, achar que você tá doente, porque você mudou, você aceitou ser você. Olha que eu fiquei assim, até hoje não me respondeu algumas coisas, mas eu fui lidando com esse processo aí, que foi aí após que meu cabelo cresceu, né, eu usava, aí teve o segundo processo da fala. Eu acho que o processo nem é com a gente mesmo, é com as pessoas. Uhum. Nossa, você tem que cortar esse cabelo. A gente só vê cabelo. O formato do meu cabelo é esse. O crescimento dele é assim. Tá lindo assim, é maravilhoso assim. Então até as pessoas entenderem também até hoje não entendem, mas é um processo que eu tenho que estar comigo mesmo, né? Já não é uma coisa assim que, vamos falar assim, não é minha demanda que as pessoas entendem. Né? Uhum. Eu tenho que entender pra mim. Então foi 2 processos, assim, bem complicados. E eu não consigo te ver de cabelo liso, garota. Olha isso, ó. Maravilhosa. Taragada. E é importante também, quando a gente está fazendo esses movimentos, da gente estar atenta ao ambiente que nós estamos. Porque é extremamente influenciável, né? Influencia a gente, na verdade. Dependendo de onde você tá, e aí eu não tô falando, né, que você tem que sair de todos os lugares que não te faz bem, mas de você se cercar de pessoas que elas
entendem, te aceitam pela sua essência e que te apoiam ali. E aí, se for às vezes um trabalho que não faz bem, e aí é um lugar que você tem que estar, de você ter outros lugares com pessoas assim para te fortalecer, né? Mas de você se cercar de pessoas, inclusive muitas vezes a gente tem que estar revendo, né, as pessoas que a gente convive e tudo, para com quem que eu tô? O que que essa pessoa me leva a sentir, a fazer? Porque isso é muito importante, né? A gente não adianta só você querer estar bem, se conhecer, se você vive rodeada de pessoas que ficam te bombardeando com isso. De você tá louca, você não tá bem, você tá feia. Então tá, vai com essa tua turma, porque não faz sentido a gente continuar aí. Eu percebo o quão é importante, você falando assim, eu acho que nisso também, de o quão é importante a gente cuidar, né, do ambiente que a gente tá ali convive e compartilha as coisas nossas para a gente se cercar e se fortalecer. A gente não consegue ficar sozinho, né? Assim, no sentido, a gente não vive sozinho, a gente é cercado de pessoas, mas de pessoas que vão estar ali junto, acreditando, fortalecendo e tudo. Revendo, né, esse ambiente de amigos, seja quem for ali. E se for da família e não gostar, aí você fala amém. Amém. É tipo assim, às vezes a gente fala assim, né? Eu sei que existe, a gente tem que colocar isso, né? Deixar que isso exista, mostrar que exista. Mas às vezes a gente fica lutando por uma questão assim, eu quero mudar o sistema. Uhum. Eu quero abrir a mente, rachar a cabeça da pessoa, querido, essa é minha identidade, essa é minha característica, eu sou assim, tô bem assim, e às vezes não vai dar certo você ficar querendo colocar, Sim. empurrar isso. Sim. Mas a contrapartida disso vai ser você se tratar primeiro, né? Se preocupar com si e entender, olha, fiz até aqui e é isso. Não também deixar que as pessoas invadam isso, mas eu quero dizer assim, que às vezes a gente não vai conseguir mesmo colocar na cabeça da pessoa que essa é a sua identidade, que essa é a sua beleza, entendeu? Sim. Então, o autocuidado que eu tenho comigo mesmo. Eu sei que eu sou assim, sou bonita assim, tô feliz assim, mas se o outro não quiser aceitar assim, seja uma demanda que é pra ele. Já não é uma demanda minha que eu tenho que preocupar, sabe? Sofrer com isso também, não. Você não tem que convencê-lo daquilo. Não. Até porque se você precisa convencer alguém daquilo, é porque há alguma dúvida. Né? Que se eu te virar e falar que essa caneca é azul, e você fala assim, não, é rosa. Eu vou falar, tá bom. Eu sei que ela é azul. Eu não tenho que te convencer, porque eu tenho certeza. Quando a gente não tem certeza daquilo, aí a gente acaba... E muitas vezes é até muito mais eficaz quando a gente não entra para esse lugar da briga, mas quando a Isso. gente é. Aí a pessoa, nossa, realmente faz sentido aquilo nela, fica mais bonita assim. E se ela também não achar, é igual você falou, vai com Deus, querido, o problema é seu. Já entreguei, ó, lavei as mãos. Mas é porque justamente nisso, tem algumas pessoas que a gente tem que conviver, que a gente vai estar, que vão estar nessa posição de não concordar, de não querer, de não ser bem, mas da gente estar bem assim, igual eu falei, né? E rodear de pessoas, de fazer coisas que fortaleçam isso, que a gente gosta, faz bem, né? Seja hobby, sejam atividade física, o que for, de fazer coisas ali que isso tudo vai caminhando para um lugar só, de te fortalecer e de encher aquele tanquezinho de quem que é a Bruna, sabe? Você não fica pegando cada hora de um lugar, você tá fazendo coisas que são coerentes e vão só reforçando, essa sou eu. E aí vai te dando mais força pra continuar sendo quem você é. Verdade. A gente falou aqui, né, do cabelo, do fora do padrão, de sermos fora do padrão. Na verdade, esse lugar de falar de padrão é muito também, outra coisa que eu acho louca, porque é tão variável isso, né? Se a gente for pegar aí, eu vou pegar dos anos 90 porque foi quando eu nasci, mas tem antes, bem antes, a gente for olhar para a história. E agora também, o padrão nunca existiu, né? Assim, no sentido de cada hora ele é algo. Seja, não tô falando só de corpo, né? De cabelo, de imagem, mas em tudo. Igual você falou da casa, de carro, cada momento a gente tem algo que é tido como o status, o chique, o rico, o aceitável, o bonito. Então, cada momento tem algo padrão. Então, se o padrão muda, ele não é padrão, né? Sim. E aí, é muito louco a gente ficar
pensando que a gente tá dentro do padrão ou fora do padrão, na verdade tá todo mundo fora do padrão o tempo inteiro. E se você for olhar o padrão, ele muda. O Sim, tempo inteiro também. Você piscou, agora essa calça que tá na moda. Agora esse estilo que tá na moda. Então, se tudo você for querer acompanhar o padrão também, né? até porque se tá todo mundo seguindo aquilo, se tá todo mundo já no padrão que foi estipulado, não é mais lucrativo, né? Não faz mais sentido. Eles vão alterar. Que tá todo mundo feliz? Não, peraí, tem algo errado. Eu preciso ganhar dinheiro. E vai muda aquilo ali. Então, esse padrão mesmo não tem. Então, pensar que não tem padrão, nós vamos estar fora do padrão. E isso eu acho que é até bom. Não ser igual a todo mundo. De ter um quê ali meio louca. Eu acho bom, viu? Muito bom. Quando eu vou assim, frequentar, né? Restaurante, ambientes abertos, aí sou muito observadora nas pessoas. Eu falei assim, olha que interessante, esse misturou isso aqui, esse gosta assim, esse. Né? É até bonito de ver. E aí já pensou se todo mundo saísse? Calça jeans e blusa amarela. Todo mundo. Aonde você vai calça jeans e blusa amarela? Eu acharia estranho pra mim. Ia ficar muito igual, né? Muito é. E, inclusive, a gente tá falando de mudança, 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 né? De nós mesmos mudamos. Eu não sei você, assim, mas eu. Isso tem a ver com o nosso processo muito. É, eu, bem mais nova, assim, eu sempre gostei muito de uma renda, de uma coisa rosa, do fofo, do. Eu ainda gosto, mas já veio de uma outra forma. Mas sempre vem desse lugar assim do. Ai, do. E aí eu comecei a ver que a Rafaela, ela tem outras facetas que não é só fofo e delicado, e nanã. E aí começou a cabelo preto, começou a cabelo estruturado, tratorado, Sim. aquela coisa mais pesada. E aí eu ainda gosto da renda, dos tons pastéis, mas aí às vezes vem a sainha rosa com uma bota preta, e aí começa a misturar. Aí a Rafaela começou a vir, não, eu queria agora um pouquinho de cor, e aí agora eu tô começando a querer umas coisas mais coloridas e tudo. Então, nós também mudamos, né? A gente vai passando por processos, a gente vai amadurecendo, a gente vai vivendo coisas que nós também não somos mais. A gente não precisa seguir mais aquela mesma estrutura. Você também, olhando para sua história, você vê isso? Não pelos lugares que você trabalhou, por exemplo, mas Sim. de se não se enxergar mais naquele padrão ali, naquela, né, naquele estilo que você tinha antes. Você me fez lembrar quando eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que minha mãe comprou um vestido que eu gosto, minha cor preferida é azul, né? Aí ela comprou um vestido pra mim, todo fofinho, florido, e tinha um laço enorme atrás. E na minha infância, gente, com todo respeito, quem gosta de laço, eu não gostava de laço de jeito nenhum, que não identificava com aquele laço. Pois eu peguei o vestido, sem minha mãe ver, cortei aquele laço que tava atrás e fiz uma amarração do lado, nem sabia o que era isso, 5 anos de idade. Marrei, ele virou uma faixa, né? Marrei ele do lado e tava me sentindo super confortável com aquilo. E é que entra nesse assunto também de não estar nesse padrão. Porque todas as menininhas naquela fase, vestido rodado, laço atrás das costas. Vestido rodado. Meu cabelo, então, minha mãe enche de gominha, tererezinho, né? Colorido. Gente, eu nem sei se... Acho que vai ter gente que vai ouvir que não sabe o que é tererê. Eu nem sei nem explicar, na verdade, sabe? É tipo um predendor pequenininho que ele se encaixa. Uma bolinha, é como se fosse assim, como se fosse meu brinco aqui, ó. Aí ele encaixa aqui, ó. Aí você coloca no cabelo. Saudade de tererê. Aí eu gostava de tudo colorido. E ficava lá assim, balançando, e amava. E é isso. Então, eu sempre fui assim. Aí quando falasse que tinha que vestir igual todo mundo, que eu olhava aquilo ali... Eu mesmo olhava no espelho, não identificava com aquele homem da série. Você é demais. Eu falei, mãe, né? Não vai rolar. Aí tudo é modificável. Alguma coisa. Aí eu entendi que esse é meu jeito mesmo. Eu gosto de misturar, diferente. Legal. E tem as fases, né? Igual você falou, da época que você tava na transição do cabelo, você tava buscando muito algo maximalista e colorido. Isso. Mas não necessariamente algo que você sempre faz. Tem muito a ver com isso, né? Que a gente tá vivendo. O que você tá buscando, o que você tá usando ali, dependendo do que for, do que você quer passar. Inclusive, isso também tem... É porque
eu gosto de falar disso porque a nossa imagem, ela é muito complexa, não é simplesmente a roupa e porque você gosta, tem tanta coisa por trás disso, eu acho tão precioso isso, é tão... Por exemplo, olha pra você ver, se você for olhar, eu não tenho o costume de usar muito brinco, essas coisas. Não é porque eu não gosto, é porque eu tenho alergia. Então eu cresci usando aquele brinquinho pequenininho de ouro. Pra poder, porque a gente, né, cresce usando brinquinho. E se eu não conseguisse, se eu não usasse esse, ia me dar alergia. Então eu cresci usando pequenininho. Eu não tive o hábito de crescer trocando de brinco. E eu não consigo usar qualquer um porque me dá alergia. Só que eu acho lindo. E aí, até acho que foi ano passado, eu fui na praia e comprei uns maiores assim, e coloridão e tudo, acho lindo. Só que, como eu não tenho o hábito de fazer isso, nem sempre eu me arrumo e lembro de colocar. Porque não é algo que eu ainda consegui colocar na minha rotina. Porque não, imagina, a vida inteira você nunca fazer isso, de repente eu saio e não lembro. Tem gente que se sai sem brinco fala que tá saindo pelado, não é? Sai, é verdade. Então isso tem a ver com a minha história também. E se eu coloco, eu fico naquele tempo e eu já chego, já tenho que tirar, porque já tá me incomodando, já tá coçando. Por não estar acostumado pela alergia. Então tem muito por trás, né? Não é só porque eu gosto ou não, mas tem a ver com tantas nuances. E eu acho isso tão legal quando você olha para aquilo. Por que que eu não gosto de saia, igual você falou? Porque quando você faz esse movimento de entender o porquê daquilo, você consegue aceitar ou não, você consegue mudar aquilo ou não. Então, se eu não uso brinco por causa disso, mas faz sentido, eu posso tentar então começar a fazer. Teve uma cliente que eu atendi uma vez, que ela falou que ela não gostava de usar, ela tinha dificuldade em usar calça. E aí, a gente conversando, porque igual eu falei, a gente acaba no automático. Mas por quê? A gente foi conversando, cavucando, e ela foi ver porque falavam pra ela que menina não usava calça. Menina usava saia, menina usava vestido. Aí, entendi. E aí você começa a quebrar aquele padrão. E igual eu falei, não necessariamente ela já começa a usar e a usar calça e tudo, mas a partir do momento que você entende o motivo daquilo, você entende aquilo, você consegue fazer um movimento diferente. Então, eu não uso brinco porque eu tenho alergia, mas eu consigo usar por um tempo menor, eu gosto daquilo, o que que me leva a fazer ou não aquilo? Sim, até me fez pensar que me permitir. Realmente eu não gosto de usar saia. Tenho, mas eu não gosto. Mas pode ser que existe um estilo que eu vou curtir de usar, né? Sim. Não é uma coisa assim também que eu não possa quebrar também não. Mas... olhando a questão da saia que você trouxe da história, né, da perninha, mas aí assim, a gente já fica com aquilo lá, não fico bem. E fica por isso, mas existem tantos modelos de saia, tantos comprimentos, né, vazia, mais abertinha, mais fechadinha, mais colada, mais curta, mais longa. E aí você pega uma saia, às vezes, dependendo do tecido também interfere, da estampa interfere. Você não precisa pegar uma saia e colocar com uma blusinha de lacinho e colocar uma sandalinha. Você pode pegar uma saia e meter um tênis maravilhoso com um blazer por cima, um óculos bem bonito, bem Bruno, assim. E aí vem a experimentação também. A gente olhar, o autoconhecimento é o quê? O que é isso aqui? Por que eu faço ou deixo de fazer? Qual que é a função disso? Né? De não usar saia, por quê? Tá, e aí eu entendi. A partir do momento que eu entendo, eu consigo aceitar, abraçar aquilo. Faz sentido. Então, deixa eu explorar isso aqui, deixa eu experimentar. E aí eu começo a... Se no fim não rolou, tá tudo bem, mas você passou por aquilo tudo ali de entender, de aceitar, de fazer sentido e tudo mais. Só que ele não vem num lugar passivo. Não vem, não. Você tem que ir. E às vezes é difícil, né? Você mexer em algo ali, fica mais fácil em tudo, né? A vida, a gente deixa eu continuar sendo... Eu tô usando o exemplo da saia, mas agora vai aqui, né? Deixa eu continuar não usando saia, deixa eu continuar não fazendo isso. Não nasci pra isso, não, deixa pra lá. Por quê? Bom, deixa eu entender, deixa eu experimentar. E depois que... E eu tô falando isso pelo que você tá passando aqui também, né? Não posso falar assim? Pode falar. Professora de dança. Não, vou mexer com isso. Quando eu conheci a Bruna, que ela falou, né, que dança, a menina dança, viu, gente? E aí eu fiquei encantada, eu não lembro o que a gente foi, conversou e falou, que eu falei sobre isso, aí você me falou assim, não vou ser professora de dança não quero isso, não quero mexer com isso não.
É porque são vários processos. Quem é artista, ele sabe. Não. Mas são partes que a gente tem que vivenciar, gente. É isso. E hoje está como professora, né? E tem coisas que a gente prefere não viver e foge. Que eu tô falando, fujo da saia, tô usando ela como exemplo aí, mas que a gente às vezes perde porque poderia estar vivendo algo, poderia estar experimentando uma Bruna maravilhosa de saia, mas prefiro deixar pra lá. Que é o caminho mais confortável pra gente, né? É um processo também que eu tô aprendendo, entendendo, né? Que não é só, vamos falar assim, um caminho delícia, tranquilo, fluido, né? Como eu disse, falo com todo mundo, vamos ficar fluido, vamos coisas leves, nem tudo vai ser muitas coisas leves, né? Então a gente tem que passar por esse processo aí. E se for pegar aí o gancho do tema do episódio, né, que é fora do padrão, pra gente é muito mais fácil quando a gente consegue descobrir um padrão de funcionamento ali, de rotina, do que é fácil ou não, do que tem, né, facilidade ali, o cérebro, ele é preguiçoso, então quando, entre aspas, é porque quando ele acha aquilo ali, ele vai funcionar. Aí fora do padrão, aí, eu vou ter que agora pensar, eu vou ter que sair do meu comodismo, vou ter que sair da minha... mexe com isso não, deixa pra lá. E aí a gente perde tanto. Aí às vezes aquele que você falou assim, deixa pra lá. Aí você conseguiu vencer esse processo que tá o difícil de você pensar e tal. Você vê o resultado, aí você fica assim, nossa, eu consegui fazer isso mesmo? Vou trabalhar isso mais vezes, né? É porque a gente não se permitiu, né? E não necessariamente esse caso, mas imagina, você tá ali, já deu aula, agora você voltou a dar aula. Se você dentro disso descobrisse uma coisa muito assim, que você só ia descobrir, igual eu falei, fazendo. Não tem como você descobrir, né, um caminho maravilhoso se você não trilha aquele caminho. E aí dentro disso também, falando assim, né, desse lugar de exploração, de experimentação, vamos pegar aí, você indo para o trabalho, você faz um caminho. Você pode ir porque tem que ir, você vai, nem olha para o lado e vai não sei o quê, ou você pode ir olhando, experimentando, explorando tudo que tem naquele caminho, e aí você começa a ver, nunca vi esse prédio lindo, nossa, que árvore legal, e aí você vê, nossa, tem uma sorveteria tão legal, acho que eu vou parar aqui na próxima vez. Aí você começa a prestar atenção, e aí essa que eu acho que é a parte que faz uma diferença no viver. Você começa a viver. Você sai do padrão e começa a estar presente, a viver aquilo ali. Observar assim, né? Nossa, esse caminho que eu faço, tem esse lugar bacana que eu nunca percebi que eu posso entrar, que eu possa curtir também. É aquele que eu falei, assim, de viver no automático, né? Eu vou passar por esse caminho aqui, eu tenho que viver, passar por esse dia de hoje aqui. E de curtir os detalhes, né? De agradecer também. Porque às vezes a gente fala assim, tô num processo, mas a gente fica tão focado tô num processo, que nesse meio do processo tem coisas bacanas que você tem que observar. O detalhe que você precisa de pegar aquela mensagem, do porquê daquele processo. Sim. É uma coisa também que eu estou aprendendo. A vida ela é tão cheia de camadas, tão linda, né? Que a gente, quando a gente sai desse automático, que nem sempre é fácil, e tem horas que até é questão de sobrevivência também, a gente entrar no automático ali. Porque a gente acaba perdendo isso que você falou, né? De detalhes, de beleza, de amizades, enfim, tanta coisa que tem ali. E quando a gente... Eu acho que é um posicionamento mesmo. Não, peraí, deixa eu viver, então, isso aqui. Com tudo que posso viver, deixa eu abraçar. E aí você se abraça, você abraça a sua essência, abraça a sua aparência. Porque, né, se você começa a não aceitar, por exemplo, a gente estava falando do seu cabelo, né, da questão do cabelo. Você fica nesse lugar de não abraçar aquilo, daí você fica naquele processo o tempo inteiro de fugir, de não querer. Deixa eu abraçar, deixa eu aceitar a Bruna, a Rafaela, a minha essência, quem eu sou, o que eu estou vivendo agora. Não só se torna mais leve, e aí, apesar de ser difícil, mas quando você aceita, acho que aí traz a fluidez, porque você tá, então é isso, deixa eu viver. Você começa a sentir intenso, a vivo ali. Você tá falando disso, voltando a falar do cabelo, é muito importante também, porque às vezes a pessoa tá me vendo assim, nossa, o cabelo é lindo, tal, mas eu não cheguei nele aqui assim não, dessa forma.
Quando eu comecei, eu não olhava nem no espelho. Eu falava assim, eu não posso olhar pro espelho, porque se eu olhar, aí eu começava com um monte de coisa na cabeça. Ah, o cabelo tá feio. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu queria voltar naquele mesmo processo. Ah, vou ter que alisar de novo. Então, o meu processo não é tipo assim, que eu me achei feia. Eu não olhava no espelho para aquela famosa fala, não ter pensamento intrusivo. Uhum. Aí eu tinha que fazer e ó, deixava aqui, porque eu tinha que aceitar o processo. É igual planta, você colocou lá. Amanhã você não vai ver ela desse tamanho. Tem um processo. Aí vai começar a aparecer a raizinha, os fiapinhos, que não é... Vamos combinar, E né? pra ela ficar desse jeito, você tem que fazer o quê? Você tem que pôr num ambiente que é adequado. Tem umas que é muito só, outras que é menos. Você tem que aguar, você tem que cuidar. Então, né? Então é isso aí. São vários processos. Aí quando chega, porque às vezes a gente fica preocupado no resultado final. Vamos pular tudo que temos que passar aqui é o etapa 1, vou colocar numerado. 2, 3. Não, quero passar por isso não. Arte é pra lá. Eu quero amanhecer, meu cabelo tá grande, é enorme, tamanho de uma árvore. E aqui Hidratado, cheio de hidratado, caixinha. cheio de cachinhos. E é isso, mas não é bem isso, né? Então é uma coisa também que às vezes a gente tem que esquecer, às vezes, um pouco. Ah, eu tô no processo. Não. Você sabe que você tá. Mas você colocar esse automático, assim, pra si mesmo. Fala assim, nossa, meu cabelo... Que lindo, olha o que eu posso pôr no meu cabelo. Acho que hoje eu vou comprar aquele prendedor pra pôr no meu cabelo. Aquele lenço, Aquele aquele lenço boné. ali. E você muda. Né? Eu descobri quantas coisas que eu podia mudar sem eu ficar preocupando o tempo inteiro se meu cabelo ia crescer ou não. E eu fui explorando. Olha que legal. Dentro do processo também tem coisas positivas. Sim, porque se já amanhecesse do jeito que você queria, você não ia chegar a esses lugares. E hoje, com essa experiência que eu tive do meu processo do meu cabelo, eu tenho a trança, eu coloco a trança, ponho um lenço, ponho algum prendedor bonito que eu acho que é válido colocar, eu coloco. Aprendi penteados. E aí, se eu acordasse e tivesse só o cabelo em uma árvore, eu não ia saber essas coisas boas que tem, que existe. Às vezes está no conforto, porque você poderia até fazer isso, né? Vamos pensar lá, ele acordou pronto então no outro dia. Você poderia até pensar na trança, no coisa, mas ele tá bom assim, pra que eu vou mexer? Quando tá tudo tranquilo, aí você, não precisa pensar em empreendedor, nem isso não. E aí entra nisso, né? Às vezes você tá num estilo, numa roupa tão assim que pediu uma trança, por exemplo, e aí você perde aquilo, porque você não permitiu passar pelo processo, viver aquelas fases do processo ali, de aceitar, de experimentar e por aí vai. Mais uma vez, isso pode ser aplicado para outras coisas da vida. A gente tá trazendo exemplos aqui, mas é muito mais que isso aqui, né? Muito mais que... tipo assim, aplicando pra outra... Trazendo um meme, nós estamos falando só sobre cabelo. Não é só cabelo ou só roupas. Mas trazendo agora pro profissional. Já ouvi muitos, conversa, amigos, sentar assim, não, amigo, tá difícil, né? Queria estar assim no meu profissional. Hoje mesmo conversando com a Rafa aqui, sobre a questão profissional, tem processo que você vai passar. O que eu quero dizer, eu formei pra medicina. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Mas eu tô trabalhando como design. Que é isso? Algumas falas que a gente escuta, né? Mas o que você tá fazendo aqui? Mas talvez aquele processo que fez você voltar lá é uma coisa que você tem que aprender lá. Que aí você pode usar até na medicina, até na sua aula de dança, até no seu setor administrativo, até no seu setor de design, talvez, marketing, né? Então, levando pro lado profissional, que é uma coisa que às vezes a gente não entende mesmo. Eu investi aqui e estudei para isso. Aí a gente coloca na nossa cabeça, não, se eu investir nisso e trabalhei, estudei para essa formação, eu tenho que trabalhar nessa área. Talvez não. Como diz, né? Você tem outros dons aí, outras coisas maravilhosas que você pode explorar, pode entregar, pode passar, né? Sim. E é isso. Que a gente levando também para as questões que a gente está abordando aqui, né? Sim, isso você falou que eu também trouxe, né? Que eu falei com você, eu formei em psicologia e tenho a pós em moda e negócios. E eu vivo muito desse universo da moda, dentro da consultoria, da produção, das coisas que eu faço. Mas hoje eu me encontro trabalhando em um projeto que não é necessariamente isso. Mas ele faz sentido para mim, né? Eu trabalho ali
na coordenação de um projeto de empregabilidade e inclusão para pessoas com deficiência. Tem um pouco ali da psicologia, não necessariamente da moda, mas eu não falo da moda em si, eu falo da identidade e tudo mais. Mas assim, é processo burocrático, é relatório, é acompanhar, é fazer contato com empresa, né? Fazer network e tudo mais. Gente, o tanto de coisa que eu desenvolvi, de habilidade, de gerir, de coisas que eu já tinha vivido com gestão e agora eu tô podendo pôr em prática e outras coisas que eu tô tendo que criar habilidade de, né, de resiliência, de peraí, pegou o treino, tá dando certo, o que que eu vou fazer? De, né, de inventar ali, de ouvir, de acolher, network. Então a gente vai, de fato, criando habilidades ali, fazendo as coisas acontecerem que quando você às vezes vai voltar para sua área, ou às vezes não vai para uma outra, e você descobre, se descobre naquele processo que, meu Deus, eu quero isso daqui. Quantas pessoas acontecem isso, né? Então, esse lugar do não fugir, né? Só que é difícil, né? É difícil. Mas A gente tá falando aqui, mas não é é fácil, bem não. difícil. Você falou de habilidades, né? Por exemplo, sou formada em educação física, né? E também tô como professora de dança. E tem um projeto agora, né? Que eu tô no processo, que é o meu podcast Pode Informar. Aí me veio essa pergunta, outras pessoas que é meu convívio próximo me falou assim, ué, mas você não é formada em educação física, o que tem a ver com podcast? Aí que a gente se engana. Por quê? No meu projeto, eu também vou estar ensinando pessoas a ter acesso à informação. Então, querendo ou não fugi de ser professora, eu fugi. Tô lá no meio ali desse meio que eu tô trabalhando. E é interessante a gente descobrir outras coisas também que você pode fazer, que às vezes eu nem sabia que eu tinha habilidade, Sim. né? Essa questão da comunicação também, que a minha mãe fala assim, onde você vai, você tem essa fala de comunicação, faz amizade. Eu falei, um ponto bacana. Eu também me encaixo aqui ou me vejo aqui na comunicação. Sou uma pessoa também que gosta de ajudar as pessoas, tipo assim, alguma questão que você tá com dificuldade. Vamos descobrir junto, descobrir isso aqui bacana, um meio mais fácil. Uhum. Gosto de coisas que facilitam, viu, gente? Existe uma ferramenta aqui, só pode mexer desse jeito. Aí eu vou ser aquela pessoa que vai falar assim, não existe mexer só nesse jeito. Nesse jeito é muito complicado. Pode ser que sim. Mas se eu descobrir outra forma que vai facilitar para as outras pessoas, então eu tô nesse processo meio de coisas novas que eu descobri, né? Minhas outras amigas também me incentivaram no sentido assim, não, vai com medo mesmo, vai se descobrindo. Até questão também que na escola, cada pessoa se identifica com uma matéria, né? Sim. Então eu era uma pessoa que se identificava mais na geografia, história, não gostava muito de língua portuguesa e matemática, que o pessoal fala, é importante mesmo, mas não era muito minha vibe não gostava muito não. E me descobri que eu gosto também de escrever, Legal. né, e já formou um texto bacana, já formou uma inspiração para uma outra pessoa, e é de questão também de você não se fechar. Eu formei nisso, é só isso mesmo, Sim. né? Então, eu tô gostando dessa fase, eu me descobri nesse meu projeto, deu pra esse caminho. Tem coisa difícil? Sim, tem hora que eu falo assim, não, pra que eu tô inventando isso, gente? Que coisa complicada que é essa? Mas às vezes eu acho que o complicado faz você enxergar que você, vou dar um exemplo, que você não é só uma gaveta que só fecha. Você é uma gaveta que tem vários conteúdos lá dentro que você pode ajudar, você pode compartilhar, né? É uma bagagem em si, não é só uma coisa, né? A É o que eu tô gaveta, aprendendo. ela pode ter outras funções ali também, né? Isso. Se você querer tirar aquela gaveta e colocá-la pregada na parede, ela pode virar um nicho, né? Uma Isso, prateleira. uma partilheira. Por quê, né? Assim, fora do padrão, Fora do querida. padrão. E isso que você falou, isso é muito ainda forte. Eu não sei, assim, das gerações que estão vindo, tem muita coisa que está mudando, né? Mas a gente formou naquilo e tem que seguir aquilo, e aí a gente tem uma pressão muito grande. Só que a gente acabou de falar, por exemplo, do nosso estilo, que ele não é o mesmo sempre. Então, por que que eu vou seguir sempre seguindo a área de educação física daquele jeito que existe ali? Por que que eu não posso inventar uma coisa usando aquilo que eu aprendi ali e tal? Então, é justamente desse lugar, né? De experimentar, de olhar, de se permitir viver aquilo e ver todas as potencialidades que você tem para aquilo que está vindo ali. E se permitir viver para continuar entendendo se faz sentido ou não me demorar aqui, se faz sentido ou não pegar esse caminho ou aquele outro dentro disso, né?
Eu ia falar uma outra coisa, mas eu fugi, mas é porque vem tanta coisa assim na nossa cabeça. É uma coisa que eu lembrei também que eu comentei de escola, de matéria que você identifica, até na educação física mesmo, para entender um pouquinho, eu fui mais no ramo porque eu não gostava muito da área de português e matemática, mas sempre gostei de movimentar o corpo. Uhum. Então, até nas minhas aulas de educação física mesmo, quando ia explicar sobre os esportes, tal, aí toda vez que eu vou querer ajudar ou ensinar, eu me coloco na dificuldade que eu tinha, da forma que foi me passada a comunicação. Então, eu tento passar de uma forma assim, como que essa pessoa entende o que é o esporte, como que ela vai entender? Ela vai entender de uma forma mais didática, mais fácil, mais técnica, entendeu? Então, eu sou uma professora que eu não gosto muito de trazer muita... Tem um momento do técnico, mas não de trazer a explicação muito técnica, mas que é o que a gente entrou ali do seu dia a dia, do natural. Uhum. Aí que encaixa, que funciona comigo. E hoje em dia funciona com meus alunos também. Então, é aquilo que você disse, não também trazer a sua formação, que ela pode ser usada só daquele jeito. Ela pode ser usada de outras formas. Por exemplo, tem dia que eu ensino dança escrevendo. Legal. Tem dia que eu ensino dança desenhando. Não só com o meu corpo, só mostrando o físico. E é assim, então, é essa Isso forma. demanda muita criatividade. Assim, outro dia eu fiquei pensando o quanto que quando existe um problema, ter um problema ali, o quanto que ele te demanda de criatividade, de inteligência ali para resolver aquilo. Porque você pode deixar para lá, você pode fugir ou você pode pegar. Tá, eu precisava que fosse assim, mas não é. O que eu faço com isso que eu tenho? E aí você tem que rebolar para fazer acontecer, né? Igual o aluno não tá aprendendo desse jeito. Então, peraí. Porque, tipo assim, a gente teve, não sei, na minha época, né? Eu sou de 94, então eu aprendi muitas matérias soltas, que não tem conexão. E se você for olhar, elas têm sim conexão. Muito. Aí hoje lá no meu local de trabalho, aí tem A lá... música é pura matemática. Aí tem lá luta, esporte e dança. Se você for olhar a regra vôlei, futebol, basquete, não é movimentação? Eu posso encaixar ela na dança. Aí o aluno não está aprendendo com a regra teórica, o livro, tá. Então vamos encaixar aqui a regra do jogo em forma de dança? Faz sentido, vai criar conexão e ele vai ter esse prazer de aprender, vamos falar assim, leve. Porque às vezes a gente fica naquele questionamento assim, mas por que esse vidro aqui é desse formato? Aí, na minha época, o professor falou assim, não, mas tem que ser assim. Porque é, Porque é, mas não faz sentido. Você quer saber por que faz. É desse formato, porque o encaixe dele tem que ser por cima. Se não for por cima, vai... Dando exemplo, nem vai vazar para lateral. Então, com meus colegas de trabalho, quando a gente vai trabalhar assim, eu pego conexões com eles. Falo assim, vamos fazer assim? Aí que faz sentido. Por exemplo, teve uma aula minha que eu dei uma aula de dança colocando a matemática, figura geométrica. Legal. Os meninos foram aprender. Aí eu falei assim, e aqui, gente, vocês aprenderam isso onde? Eles falaram a aula, tal. Então vocês vão calcular pra mim, vocês têm que ficar nessa figura. Ainda eu falei só, aí alguém vai ter que ficar elevado lá em cima. Que é aquelas fórmula matemática elevada a 2 elevado. E eles têm eu quero fazer uma aula já. E é verdade, é isso mesmo. É tipo assim, de criar conexão, de você fazer de uma forma, também não vai sair do... A pessoa passar, mas isso não tem nada a ver, tá fugindo, não tá. Você tá criando conexões, que pode, de várias formas, não é só... A matemática, ela não é só ali na sala, teórico, quadro, aquela coisa engessada, ela pode ser trabalhada de outra forma. Hoje eu falo assim, gente, se eu pudesse voltar e aprender a matemática de outra forma, acho que eu ia gostar mais da matemática. Nesse sentido. A forma como ensino, né? Bruna, se deixar que a gente ficaria pra sempre, né? Porque tem ação, tem vida, e até porque eu falei, tudo tá interligado, não tem como. E é o que você acabou de falar, a gente não precisa e nem tem por que separar as coisas, porque tá tudo junto ali, interligado. Só frisar então que tem muita coisa ainda por vir do projeto dela, mas
Fiquem ligados do podcast. Fala de novo o nome. Pode informar. Pode informar. Já tem um Instagram, né? Já tem o Instagram. Fala o arroba pra gente, pro pessoal seguir. Arroba pode informar podcast, né? Chiquérrimo, tá? E aí, ainda tá nascendo, mas já tem coisa lá, já podem ir acompanhando, já pode compartilhando, comenta, engaja, compartilha. Vai ver muitas coisas, muito ali. Tá no processo. Se for devagarzinho, tem problema? Não tem tem problema. problema. Até porque o processo ele é importante para que as coisas saiam tranquilas, bem feitas, né? Sim. Com calma. A gente às vezes quer acelerar o processo, quer que seja pra ontem, né? É igual o cabelo, hein, Bruno? Não vai igual o cabelo, não vai não. É igual, por exemplo, você tá lá formando a torre. Se a sua base ela não estiver bem estruturada aqui, firme, bonitinha, mas essa base vai demorar demais, coloca um tijolo em cima do outro. Mas aí você vai colocar um tijolo em cima do outro. E na hora que você for entrar, bum, né? Porque você não respeitou aqui a sua base. Então, meu podcast, ele tá numa base ainda, ele tá se alimentando ainda, tá no processo. Mas tá indo. Tá indo, vai sair coisas bacanas. O seu arroba também, seu Instagram, pessoal? Meu arroba é nayara.vale. Nayara com Y. Nayara com Y, vocês podem seguir lá. Né? Tem muitas coisas bacanas, também misturo muitas coisas. Você sabe que eu gosto de misturar, né, gente? Bem blogueirinha, bem aula, chique, tá? É look, passeios, gosto muito de conhecer lugares. E posto lá, os lugares, os detalhes que eu acho bacana. Não pode seguir que vocês não vão arrepender, não. É verdade. O meu arroba, já repeti aqui pra vocês. Quem quiser também seguir lá. A gente, né, tô sempre falando sobre esse universo da moda que envolve tudo, como sempre falo aqui. É o arroba rafaelamaral.co, que inclusive tá vindo coisas novas aí. Vocês estão vendo, né? A questão da costura, que tô tentando colocar lá. Inclusive tem o Instagram, arroba não precisa surtar, não é só o nome do podcast, mas que ele também tá em processo de transformação, então tá ali um stand-by, mas vão acompanhando, vão seguindo. Comentem aqui também no episódio, né, pra gente ver o que tocou vocês, o que fez sentido. Eu acho que essa troca ela é sempre preciosa quando vocês estão participando. Comentem também no Instagram, estejam, né, com a gente. Compartilha para quem vocês acham que isso vai fazer sentido, que precisa ouvir. Curta, todo aquele processo ali, não é pelo engajamento, mas é pra gente ter essa troca, para ver, né, como tem sido, como tem chegado aí para vocês, e até mesmo pra gente ver novas questões de pautas para trazer, enfim. Bruna, muito obrigada por essa troca, muito obrigada pelo seu tempo, pela conversa, por ter se doado aqui e trazer, né, um pouco da sua história, que eu sei que ela é muito maior que isso, mas precioso isso aqui. Eu também agradeço pela oportunidade, né? Foi uma troca leve, né? Foi importante essa troca também, as pessoas conhecerem também do que é o processo, né? Que às vezes a gente acha que só eu que tô vivendo o processo, só você que tá vivendo o processo. E são várias coisas que vai rolando e a gente precisa realmente passar, né? Mas eu amei, muito obrigada. E ela esqueceu de falar, mas a gente consegue também ouvir podcast na plataforma Spotify, que ela já tá bombando. No Spotify, que é o Não Precisa Surtar. E eu não consegui ainda subir todos pro YouTube, mas esse aqui com certeza vai estar lá também no YouTube, Não Precisa Surtar o canal. Tá bom? E eu sou a Rafaela Amaral. Bruna Nayara. E esse foi o seu lembrete semanal de que... Eu preciso